Galera, o assunto agora é muito sinistro. Casas que matam. Casas que matam é o título de um livro. Confesso para vocês que eu não li o livro por completo, mas vou dizer qual é a alma do livro. Casas que matam oferece a reflexão de muitos casos de pessoas que não tiveram uma boa troca com a casa. E nós estamos sempre trocando. Já conversamos muito nisso, não vou pegar nessa questão de eletromagnetismo humano. Eletromagnetismo humano. Existe o eletromagnetismo dos átomos. Quem estuda física sabe o eletromagnetismo que existe na eletrosfera do átomo. E somos formados de tudo isso, por isso nós trocamos com tudo. Trocamos com a natureza, trocamos com as coisas, com pessoas e também com as nossas casas. Então, casas que matam, isso pode acontecer? Eu conheço a história dessa casa aqui. Essa casa seria uma delas, casas que matam. E a história dessa casa eu vou resumir rapidamente, em que as pessoas abandonaram essa casa. Eu vou virar aqui a tela para a gente ver. Essa casa aqui foi abandonada porque aqui houve um assalto, bem aqui na frente. Houve um assalto às 6 horas da noite. Veja como é esquisito por aqui. E depois desse assalto, as pessoas que estavam aqui resolveram abandonar a casa. E essa casa fica mal assombrada, essa casa fica... Como é que fica a condição dessa casa? Então vejamos que houve um trauma nessa casa. Eu vou mostrar por dentro, né? Houve um trauma nessa casa. Imagine depois de um assalto, as pessoas que se refugiaram aqui, o que pensavam então? Eles vão voltar? Eles vão roubar o que restou da casa? Vão nos matar? O que vai acontecer? Agora imagine a situação dessas pessoas aqui nessa casa. E quando você emite um sentimento, esse sentimento tende a alcançar pessoas, a alcançar tudo que tem eletromagnetismo. Então, essa parede aqui, ó, é feita também com átomos, energia. Tudo que nós estamos, eu que estou cercado aqui, é energia. Tudo é feito de átomo. Então, se tudo é feito de átomo, tudo possui um feixe de energia. Possui a nuvem eletromagnética, né? Então, o que acontece? O que eles vão dizer? Que quando nós temos um trauma em determinado lugar, aquele lugar fica com um registro magnético das coisas. O registro magnético da alegria, onde há festas, o registro magnético da tristeza, do trauma, do acidente. E essa energia, a qual ela não pode ser captada, controlada, medida, só quem já conseguiu medir essa energia humana sobre as coisas, nas coisas, foram talvez os sacerdotes, os feiticeiros, os xamãs, os magos, os grandes magos conseguiram captar essa energia, controlar essa energia. O grande desafio é controlar a energia. Quem controla a energia controla as coisas. Quem controla essa energia controla as coisas. E aí você vai ver muitas situações como feiticeiros que usam o magnetismo humano para conquistar as coisas. Não são os elementos. Já falei muito isso às pessoas. Não são os elementos. Os elementos como fogo, água, objetos, sangue, são simplesmente para dar fluxo a essa energia. Mas a energia vem do homem. Então onde é que fica essa energia aqui? Essa energia não fica no ar. Essa energia tende a ser absorvida de forma magnética nas coisas. Então toda a angústia daquelas pessoas que aqui estavam no dia do assalto, toda aquela angústia, o terror, o pavor, ela ficou tudo impregnada aqui como registro magnético. Está aqui nas paredes, né? Por que ainda está aqui? Quanto tempo? Faz anos, mas por que está aqui? Porque, como já falei para algumas pessoas, esse tipo de energia ela se estabelece no tempo e no espaço. Então vamos esclarecer isso, né? Estabelece no tempo, não há tempo para ela, ela é atemporal. Então fica aqui, no período de tempo. Nós não sabemos qual. E também ela é no tempo e no espaço. O espaço aqui, onde a pessoa mais chorou, onde a pessoa resolveu mais o trauma, fica mais impregnado. Então os mais sensíveis entrarão aqui e sentirão. Então vocês notam aqui, vou mostrar, pela condição que se encontra a casa, que o trauma foi grande. As pessoas abandonaram, é uma casa nova, recém-construída. Mas isso não foi suficiente para que as pessoas pudessem ficar aqui nessa casa. Uma casa nova, vejam. E as pessoas não resolveram ir embora, abandonar tudo, pelo trauma do ocorrido aqui. Então, essa casa fica assombrada? Não, quando fala em assombrada, estamos falando em sombras, né?
essa casa fica energizada. Essa casa fica energizada. Então, o que acontece? Algumas pessoas sensíveis podem chegar a essa casa aqui e sentir o ambiente, sentir a energia, o terror, o pânico que se impregnou em forma de energia no ambiente. E essas pessoas podem se sentir mal, essas pessoas podem adoecer. Então, conheço casos de uma pessoa que testemunhou para mim de que quando foi morar numa casa, tinha uma entidade nessa casa, um espírito de uma pessoa, segundo ela, estou relatando uma história, né? Eu não tive essa experiência assim de forma, né, por esse viés, mas essa pessoa relatou que tinha um espírito na casa, que tinha adoecido e morrido naquela casa, e ela chegava para ela e dizia: deixe a minha casa. Parece até contos de filme, né? Mas ela vivenciou isso. Bom, o que ela disse para comprovar para mim que aquilo foi real para ela, na vida dela? Ela disse que todas as pessoas da casa, ela, pai, mãe, as irmãs, até o cachorro da família passou pelo centro cirúrgico. Todos tiveram problemas de saúde e as pessoas quase que idêntico ao problema da mulher que tinha falecido nessa casa e cobrava que as pessoas saíssem da casa dela. Isso é outra história, isso se a gente for falar sobre isso, leva muito tempo para falar sobre espíritos que ficam, se é espírito, energia, que ficam nos ambientes. Aí é aquela história de espíritos territoriais, né? Espíritos territoriais que ficam naquele lugar e acham que são donos daquele lugar. Então essa casa está abandonada por um trauma, né? Derrubaram tudo, quebraram tudo aqui. Conheço a história desse lugar. E aí estou trocando com a casa também. Acontece uma troca magnética de mim com a casa. Claro que sutilmente, porque eu não tô absorvendo muito. Não existe essa habilidade de me de absorver muito. Estou neutro. A não ser que eu dissesse, estou com medo. Se estou com medo, já forma a conexão. Então, a partir do momento que você diz, estou com medo, então você sempre está com medo de algo. Esse algo, o seu cérebro existe uma forma. Isso chama-se forma-pensamento. Forma-pensamento é aquilo que você, estou com medo de algo. Esse algo, o cérebro exige que esse algo, ela crie uma forma, né? Chama-se também ideoplastia. Né? Ideoplastia ou forma-pensamento. Então, estou com medo de algo. Então, esse algo, o cérebro exige uma forma. Então, inconscientemente, você cria uma forma. E são essas assombrações. Então, por isso que o seu fantasma não pode ser o meu fantasma, a sua assombração não pode ser a minha assombração, porque criamos, através do nosso medo, através dos nossos medos, figuras diferentes. Figuras diferentes para os nossos medos. Casas que matas vêm da troca de energia das pessoas com as coisas, com as casas. E imagine você, se fosse com um veículo, se fosse com qualquer outra coisa, mas são casas que você vem, se alimenta, ama, dorme, né, dentro. Então a troca é muito profunda com os ambientes. E aí os mais sensíveis sentirão mais, dependendo também do trauma ocorrido naquele lugar. Casas que matam registro de pessoas que adoeceram e até morreram, enlouqueceram, por estar dentro do ambiente a qual as pessoas dizem ambiente pesado, né? Ambiente pesado seria isso, a energia daquele lugar, ok? Voltamos depois com assuntos interessantes como esse, ok? Um abraço.